Papa Francisco morreu e a gente quer falar sobre isso hoje. Por que que o líder supremo da Igreja Católica tem tanta influência sobre o mundo? E por que quando ele morre as pessoas se comovem profundamente? O que isso tem a ver? Como isso diferencia da questão protestante, da tradição protestante? Nós temos um Papa, não temos um Papa? Como é que isso se relaciona? Vou reagir a um vídeo do Ryan Santos chamado "O Papa Morreu igual a Geopolítica". Então vamos aí pro react. Salve, rapaziada, aqui é o Ryan Santos, direto de Barcelona, na Espanha. São 10h39 da manhã aqui na Espanha. Vou tapar aqui porque tem a foto da minha filha. 10h40 na Espanha. E eu acordo muito antes de vocês do Brasil e talvez seja o primeiro a reagir a isso. A morte do Papa Francisco, que morreu de ontem para hoje, na verdade. Basicamente foi agora há pouco. Morreu oficialmente na segunda de manhã, dia 21 de abril, um dia depois do domingo pascal, onde o nosso Salvador Jesus Cristo ressuscitou. Não sei se o Ryan é crente, mas ele diz que crê em Deus, né? Então, ele tá falando de uma perspectiva dentro do cristianismo. Vamos ver o que isso tem a ver ao longo da fala dele. Eu tenho umas observações para fazer aqui da parte geopolítica e eu quero que vocês me ajudem nos comentários. Lembrando que eu não sou um comentarista de religião. E lembrando que eu sou católico. Eu sou católico de formação. Eu sou evangélico. Eu estudei no Colégio Santo Agostinho e eu nunca parei para analisar o quão importante foi uma educação católica na minha vida nos primeiros anos da minha vida. Na verdade, eu fui, além do Santo Agostinho, eu fui aluno do Instituto Pio XI. Eu fui aluno da Escola Cristã Evangélica, que era uma escola sediada dentro do campus de um seminário cristão evangélico. Então, eu também agradeço pela minha criação cristã evangélica. E eu, como pai de menina, já projetando aí, que tipo de escola eu vou colocar minha filha, no fundo, eu ainda acredito que não existe educação melhor do que a educação católica. Quase que eu falei cristã, só que cada dia que passa com tantas igrejas alternativas e cool, e o tipo de gente que eu vejo indo para essas igrejas, cada dia que passa me faz crer que só existe uma. Igreja, cristianismo, Jesus Cristo, só existe uma igreja, que é a Santa Igreja Católica Apostólica Romana, que é onde tudo começou. Vamos lá, pessoal. Então, Ryan está dizendo aqui que só existe uma igreja. E, de fato, só existe uma igreja. Só existe uma igreja. No entanto, a abordagem dele é uma abordagem diferente da minha, por causa do nosso entendimento do que é a igreja. No entendimento cristão, protestante, o corpo de Cristo, ele é um corpo místico. Ele é um corpo invisível que é reunido através do sangue de Cristo, que é um denominador comum, e a fé em Cristo, que é o denominador comum. Então nós temos essa diferença, porque ele diz que com essas igrejas alternativas, e aqui eu sempre digo que existe uma diferença entre igrejas protestantes e igrejas evangélicas. Eu não sei se aqui ele está dando uma alfinetada na igreja evangélica, mas de fato existe uma diferença entre igreja protestante e igreja evangélica. E até 500 anos atrás, mais ou menos, a igreja católica, na verdade, houve essa diferenciação entre protestantes e católicos, mas por causa dos desvios da igreja católica. A questão das indulgências, a questão de negar a suficiência das escrituras, e a partir daí
ter todo tipo de escândalo. Então ele está dizendo assim, olha, eu vejo pessoas erradas indo para igrejas que não é a igreja católica. Talvez ele esteja falando da protestante, ou da igreja evangélica, melhor dizendo aqui. E de fato é verdade. Mas essas distorções que acontecem nessas outras igrejas tem muito mais a ver com a igreja católica, porque a igreja católica se descambou para distorções depois que se afastou do padrão da escritura, entendeu? Então sim, de fato, existe só uma igreja. Deixa eu até mudar de tela aqui. Sim, de fato, existe só uma igreja, mas essa igreja não é católica. Ponto final. Pode ter gente que faz parte da igreja verdadeira dentro da igreja católica? Pode. Mas não é a igreja católica que representa a igreja de Cristo. Então já estou aqui dando minha opinião sobre isso. Vamos continuar. E aí você vai dizer, Ryan, mas e os casos de estupro, não sei o que lá? Eu acredito que seja muito mais uma ação. Se inscreva no canal, tá, pessoal? Bota aí o seu comentário, se inscreva no canal, deixa o like, manda esse vídeo para mais pessoas. Papa Francisco, o que isso tem a ver com a comoção do mundo e com a igreja evangélica e com a igreja verdadeira? Deixa eu estar falando disso agora. É um cancelamento, como se, tipo, a gente pega o Davi Brito para cancelar ele. Quem é Davi Brito? João Neto para cancelar, o Danilo Gentili para cancelar ele. Eu acho que a Igreja Católica Apostólica Romana vem sofrendo há algumas décadas um cancelamento na mídia para ruir a sua credibilidade, e ruindo a sua credibilidade, você tem menos adeptos. Tendo menos adeptos, o mundo ele começa a virar pro lado de lá. Ok? Para quem sabe ler, um pingo é letra. Você sabe muito bem quem controla essa mídia aí que faz com que o cristianismo enfraqueça. Em cima desse comentário que eu acabei de falar, eu vou ler algumas palavras da última missa do nosso sumo pontífice. E aqui eu só queria fazer logo um comentário sobre essa fala dele aqui. Duas coisas. Primeiro, tem gente querendo enfraquecer a estabilidade que a religião traz. Dogmas, tradições são importantes para a vida humana. Nós somos feitos para sermos religiosos. Deus nos fez para sermos religiosos. No entanto, essa estabilidade que você tem ao crer em algo, ela também pode ser uma estabilidade que te prende e te perpetua no engano. Então tem que tomar cuidado. Então essa é a primeira coisa. Existem pessoas de fato poderosas, e aqui ele está falando aí, né, das elites do mundo, que de fato querem tirar o senso de religiosidade do ser humano. O que, na minha opinião, é um esforço inútil. Por quê? Porque o ser humano é religioso. O ser humano ele é incuravelmente religioso. O ser humano nunca vai se curar de ser religioso, porque Deus o fez para adorar. Mas aí entra o outro lado, porque se você está longe da fé verdadeira, você vai adorar outra coisa. Não existe vácuo de adoração. Ou você está adorando ao Deus verdadeiro, ou você está adorando ídolos, demônios. E esses demônios manifestam essas prisões das mais diversas formas, como, por exemplo, a questão do sexo, a questão do dinheiro na avareza, pornografia e vários outros tipos de prisões. É isso. E a outra coisa que ele falou é do nosso sumo pontífice, né? Porque na Igreja Católica, o Papa, ele é o vigário de Cristo. Ele é o representante de Cristo. E a Bíblia deixa claro, lá em 1 Timóteo 2,25, que porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, e não uma instituição. Então essa aqui é uma outra grande diferença entre a Igreja Católica e a tradição católica e a tradição protestante. Vamos lá, vamos continuar aqui. No dia de ontem,
Yesterday, children were bombed. This is cruelty. This is not war. Cara, basicamente, na sua última missa... Olha lá, ó. Agora eu vou ler outra aqui, ó. Pope Francis refused to attend the official meeting with... Aí a pessoa que tweetou isso aqui chamou ele de genocidal Zionist. Um zionista genocida, J.D. Vance. Ele tá falando que o Francisco... Here's what he has said about the ongoing genocide. I continue to receive very serious and painful news from Gaza. Unarmed civilians are subject to bombings and shootings. It is terrorism. Eu continuo a receber notícias dolorosas e muito sérias de Gaza. Civis não armados são sujeitos a bombardeios e tiros. Isso aí é terrorismo. Ele tá aqui dando uma declaração pró-Palestina. Todo mundo sabe que o Papa Francisco, ele era progressista. Todo mundo sabe que ele era um papa mais voltado para as pautas de esquerda. Isso é notório, todo mundo sabia disso. Isso, inclusive, gerou uma grande polêmica dentro das estruturas da própria Igreja Católica. Então, essa é outra coisa, né? Que ele era um cara progressista. E daqui a pouco eu vou dar um comentário sobre como isso tem a ver com sola escritura e com solos cristos. Porque a Igreja Católica, ela está à mercê do seu próximo Papa. Se o próximo Papa for de esquerda, a Igreja Católica vai permitir que... A instituição Igreja Católica vai permitir que muitas coisas de esquerda entrem lá. Não existe uma estabilidade doutrinária dentro da Igreja. Por quê? Porque não existe uma estabilidade na personalidade dos papas. Vem um novo Papa, vem uma nova doutrina. Faz sentido? Então, esse é outro problema. Esse é outro problema. Que na tradição pura protestante não tem. Porque na tradição pura protestante é sola escritura. A escritura está acima do Papa. A escritura está acima do pastor. Faz sentido? Vamos continuar. Deixa o seu like, se inscreva no canal. Manda esse vídeo para alguém que está precisando e deixa a sua opinião nos comentários. Vamos lá. Lembrando que ele era para ter encontrado com J.D. Vance, vice-presidente americano, que, segundo esse cara aqui, alegadamente, supostamente, é um sionista genocida. E ele recusou. Ele recusou e ainda usou a sua última missa para, entre aspas, meter o pau em Israel, apoiar a Palestina... Exatamente. Pautas de esquerda. Pautas de esquerda. Não, só isso. Eu tô lendo aqui. Aparentemente, ele era um apoiador da agenda LGBTQIA+, mas ele não citou isso em sua última missa. Pediu um cessar-fogo em Gaza e mesmo quando estava doente, ele pediu aos seus bispos, o pessoal que trabalha ali no Vaticano, para atualizar ele diariamente sobre a condição de Gaza. Uma coisa que eu quero lembrar você é, rapaziada, Jesus Cristo é um profeta no Alcorão. Ok. Beleza? Repito, Jesus Cristo está no Alcorão muçulmano e ele é um profeta, tá? Segundo eles, não é o filho de Deus, mas porra, o cara é um profeta. Ele é respeitado, sim. O argumento dos caras aqui, cara, o lado oposto aos muçulmanos de Gaza, eles não reconhecem Jesus Cristo. Então, o pessoal do Twitter tá dizendo, cara, religião por religião, os islâmicos estão mais próximos dos católicos. É o que se diz no Twitter. E a outra coisa que me pegou muito nessa... Acho que ele tá falando aqui do Papa ser ecumênico. Dele ser conciliador entre as religiões. Quando, na verdade, isso é um contrassenso. Porque se você advoga pela ideia de que aquilo que você crê é a verdade,
e que se você crer em Jesus como seu único e suficiente Salvador, você vai para o céu e essa é a única forma de você ir de fato ao céu e fugir da ira eterna por causa dos seus pecados, se você coloca todo mundo no mesmo balaio, se tudo é salvação, se todas as religiões são salvação, nenhuma religião é salvação. É isso. Então, se o Papa Francisco, e eu sei que ele tinha uma visão mais progressista e ecumênica, se ele promovia isso, então ele era, de certa forma, eu tenho que tomar cuidado com as minhas palavras, mas talvez algo que se pareça com um traidor da sua própria fé. Porque se ele diz que todas as religiões levam para um único caminho de salvação, e é isso que o ecumenismo faz, então a fé que ele representa não tem nada de mais, não tem nada de especial. E o próprio Jesus disse, olha, eu sou o caminho e não um caminho. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então é mais uma questão aí pra gente considerar, pessoal. A gente tem que tomar muito cuidado com essas coisas. O Islã é uma falsa religião. O Islã, ele é uma ficção. E é isso. E a Igreja Católica, por se afastar da tradição bíblica e da autoridade suprema que é a Bíblia, também tem se tornado uma igreja apóstata. Se tornou uma igreja apóstata. Uma igreja que abandonou a fé verdadeira. Nessa notícia de hoje, essa foto aqui, ó. Não teve um encontro oficial com o J.D. Vance, mas eles tiraram foto juntos ali. Na verdade, foi algum assessor do J.D. Vance que pegou ali o cantinho. Eles ali se cumprimentando. O Papa com um olho meio... quem é você? Coitado do Papa. E, 7 horas depois ele morreu. O cara tinha 88 anos. Ele tinha 88 anos, era bem idoso. Coitado dele, tava fazendo agenda já debilitado. Então deixa eu ver se eu consigo reagir mais a alguma outra coisa importante aqui. No momento que você for lá, os caras se encerrarem na Capela Sistina e sair a fumaça branca de Roma. Mas, sim, ele foi um papa mais woke, mais esquerdista, progressista, mais pró-direitos LGBT, pró-Palestina. Coisas que na igreja protestante pode até acontecer, mas nós temos uma palavra final que não é de um homem. Isso faz toda a diferença. Na igreja católica isso não tem. A palavra final é a do Papa. Tanto que lá, o Papa ele fala ex cathedra, ou seja, da sua cadeira de reinar no pontificado, ele pode falar coisas que têm a mesma autoridade da Bíblia. Porque ele é o vigário de Cristo. Isso é um problema. Isso é um grande problema. E nós veremos para que lado irá o mundo depois de soubermos aí a escolha do concílio lá do Vaticano. Eu fico triste, nosso Papa argentino, Papa Francisco, se eu não me engano, ele entrou em 2012. 2013. Depois da renúncia de Bento XVI, entrou o Bergoglio, o Papa Francisco. E eu quero lembrar a você que, olha só, tô pisando em ovos mais uma vez, mas eu acredito que o grande objetivo da agenda mundial, que é o quê? É abortista, é pró-gay, pró-gay. É acabar com o cristianismo. Sim, isso é verdade. Ok? Isso é verdade. Acabar com a fé católica. Não.
Então, Também, mas vamos colocar a fé católica mais aqui no coisa aí. meio. E você vê que essa fé católica é atacada por todos os lados. Engraçado. Eu diria que se a fé católica fosse um país, ela geopoliticamente apanha mais que a Rússia. Porque tem a crise de credibilidade da Igreja Católica por causa daqueles casos lá de... casos isolados de padres com meninos. Esse é outro problema também. Os padres não poderem casar. Os padres não poderem casar é um elemento a mais de complicação nas tentações que esses caras têm. Então, pessoal, é basicamente isso. A gente já ouviu mais ou menos a opinião do Ryan, é a opinião da qual eu discordo. O problema não é que eles querem acabar com a fé verdadeira que é representada na Igreja Católica. Pelo contrário, a Igreja Católica, ao se afastar do padrão bíblico, se torna uma igreja apóstata, uma igreja que abandonou a fé verdadeira. Porque a autoridade final é a palavra. A autoridade final é a palavra. Então, o que acontece? Nós vemos que na tradição protestante, Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os homens, e não pastores. Pastores e líderes, eles devem estar debaixo da autoridade de Cristo, mas eles não têm o mesmo status de Cristo como é na Igreja Católica. E quais são as implicações disso? A igreja que se adequa à tradição bíblica, à verdade bíblica, ela é estável. E todas as distorções que nós vemos, tanto na Igreja Católica como na Igreja Protestante, ou nos movimentos evangélicos, por assim dizer, primeiro, eles vêm da humanidade das pessoas que participam, ou de qualquer outra religião. E todos os outros erros, depois de que você considera o elemento humano, vêm do fato de que você se afasta do padrão estabelecido nas escrituras. Então o gaysismo, a agenda LGBTQIA+, dentro das igrejas, ou católicas ou protestantes, de tradição protestante, reformada, sempre vem do distanciamento do solo escritura. Quando o pessoal começa a inventar heresias, G12, outras heresias aí do meio gospel, abusos espirituais, abusos sexuais dentro da igreja católica, protestante, em outras tradições, o casamento de homens adultos com crianças no islamismo sempre vem do distanciamento da palavra. É por isso que nós precisamos ver que vai ter um novo papa agora. E esse novo papa ele pode ser conservador ou ele pode ser mais progressista. Mas aí é que tá. Sei lá, o catolicismo hoje tem quantos adeptos no mundo todo? 1 bilhão? 1 bilhão e 200 milhões? É muita gente. E essas pessoas, se elas fazem parte desse movimento, elas vão estar à mercê do Papa novo. Entendeu? Então é complicado, pessoal. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Como é que a gente se protege disso? Sola Escritura, solos Cristos, os solas da Reforma. Soli Deo Glória, solos Cristos, sola fide. Por quê? Porque quando nós estamos ancorados nessas verdades que não mudam, porque os protestantes não têm papa, por exemplo, e qualquer líder dentro de uma tradição protestante não tem o mesmo status de Jesus e não tem a mesma voz de autoridade que a palavra, então a igreja vai ter estabilidade. E o mundo não vai entrar em uma tempestade geopolítica, como disse aqui Ryan. Então é isso, pessoal. Nós rejeitamos o papado justamente por isso. Por quê? Até fiz aqui uma anotação. Por quê? Porque o papado, se tem uma pessoa que é o vigário de Cristo, representante de Cristo, e fala coisas com a mesma autoridade que a autoridade de Cristo, então Cristo é só mais um. Então isso nega a suficiência e a exclusividade de Cristo. E isso é contra a Bíblia. Porque a Bíblia diz que o maior
de todos é o Filho. E não há salvação por meio de outro nome senão o nome de Cristo. Então, quando nós afirmamos aquilo que os reformadores afirmaram 500 e poucos anos atrás, que é o solus Christus, somente Cristo e não Papa, nós estamos afirmando que a pureza do Evangelho depende... A pureza do Evangelho que salva depende de nós não tirarmos a exclusividade de Cristo. E a pureza do Evangelho depende de nós mantermos Cristo na centralidade da fé cristã. E não Papa, ou a fala ex-cátedra do Papa, ou as encíclicas papais. E eu estou falando do ponto de vista de um protestante, mas você pode discordar de mim, e você pode discordar de mim nos comentários. Então deixe sua opinião nos comentários, era isso que eu tinha para falar hoje. Eu oro por consolação para a família do Papa, eu oro por consolação por todos aqueles que olham o Papa como uma figura importante na vida delas, mas eu não posso concordar com a estrutura e a tradição católica. E rejeito também que é a igreja verdadeira. Que Deus abençoe, se inscreva no canal, ative as notificações para você sempre saber quando um vídeo novo meu aqui do canal sai. Deixe o seu comentário, sua opinião. Se você quiser discordar de mim de forma veemente, discorde aí nos comentários. E até a próxima. Manda esse vídeo para alguém que está precisando ouvir essas verdades. Deus te abençoe e é isso aí.